Olá, estrelas, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos começando mais um Por Detrás da Consulta e hoje nós temos uma consulta muito especial por dois motivos. O motivo é que a Eli Dias, que é a estrela que vai se consultar com a gente hoje, eu falo com a gente porque vocês também participam, ela ganhou uma consulta através da live do Tarot Terapia. Hoje nós vamos falar com ela e principalmente nós vamos falar sobre muitas coisas do signo de Áries, que é o signo dela. Signo de Áries com um ascendente muito interessante, uma lua também muito interessante, o que faz dela uma ariana completamente diferente. Eu sempre falo para vocês olharem seu ascendente, a sua lua, porque muda muito a tua personalidade. Muita gente fala, olha, Áries é assim, Escorpião é assim, Libra é assim, e vocês acabam se atachando muito ao signo solar, esquecendo dos outros fatores aí, que é o ascendente e a lua. Por isso, hoje nós vamos quebrar algumas regrinhas nesse sentido para que vocês entendam, principalmente usando essa situação do signo de Áries. Eu admiro o signo de Áries, eu gosto de estudar o signo de Áries, signos fortes, né? E o signo de Áries tem algumas situações muito interessantes que nós vamos falar hoje com a estrela que vai se consultar comigo. Lembrando mais uma vez, se você quer saber sobre os planos de consulta particular, você pode enviar um e-mail para este e-mail que está pipocando aqui embaixo, solicitando maiores informações sobre os planos. É mais de um plano. Algo diferente que se adapte ao que você precisa, tá certo? Inclusive, temos algumas situações ali de novidades que você pode perguntar no e-mail. Hoje, então, estrelas, é a última consulta deste Por Detrás da Consulta e logo no próximo ano nós vamos retornar, porque agora começando o finalzinho de setembro, comecinho de outubro, novembro, nós começamos as produções para final de ano. Vamos parar de muita conversa, porque a gente tem que começar e fazer as coisas acontecerem aqui. Não é verdade? Fazer a magia acontecer. E neste momento eu vou saudar a minha querida Eli Dias. Tudo bem, Eli? Tudo bem, Elias, e você? Tudo ótimo, que prazer falar com você. Eu sei que você já segue o canal há um bom tempo, né? Bastante, muito. Adoro seus vídeos, adoro tudo. Que bom. Eu sempre te vejo nos comentários, eu sempre te vejo nas lives. E quando eu fiz o sorteio da consulta, eu falei, nossa, eu conheço esse nome. Porque são muitas estrelas, mas algumas marcam mais, porque sempre comentam, porque sempre deixam ali um recadinho carinhoso, né, o iluminado. E eu Verdade. sempre recordo, muitos e muitas de vocês eu recordo. Eli, vamos começar então com essa nossa conversa. Você nasceu no dia 7 de abril de 86, correto? Isso, correto. Às 9h50 da manhã, em São Paulo. São Paulo, capital? Capital. Olha que bacana, qual a região que você mora? Agora eu moro aqui na Zona Sul, fica mais ou menos divisa de Diadema. Olha que bacana, você está perto de tudo, né? Ali no meio, né? No meio de tudo, do ABC, a Zona Sul, tudo. Que bom, eu gosto muito do ABC, tem muitas estrelas do ABC que se consultam e sempre tem uma energia diferente. Parece que o ABC é a Minas de São Paulo, né? Minas Gerais de São Paulo. Verdade. Porque o Verdade. pessoal do ABC é mais afável, é mais carinhoso. Eu não quero ficar colocando uma pessoa contra a outra na situação de regionalismo, né? Porque São Paulo tem isso. Quem mora na Zona Sul, quem mora na Zona Norte, quem mora no ABC, tem uma certa energia ali que a gente... Tem. É igual Rio e Niterói, né? Mas eu gosto muito do pessoal do ABC. Eu já tive experiência de viver no ABC. E as pessoas são mais Olha. carinhosas, né? No metrô você conversa, faz amizade no trem. É muito bom. Eu gosto Tem, muito, verdade, falou tudo. né, do pessoal. Gosto de Diadema também. Vamos lá, vamos começar então com a parte do astral. A gente sempre fala do triângulo astral. Vou abrir um parênteses aqui, porque outro dia recebi um comentário muito interessante, porque eu falo que todos os comentários são interessantes. Os bons, os não tão, né, carinhosos. Esse não era tão carinhoso. Falou assim, eu tive uma consulta com Astro Elias e não gostei muito porque ele lê e parece que está lendo um guia, parece que está fazendo tudo programado. Não, eu não leio estrelas. Nossa, Quando a gente faz a consulta, isso aqui está tudo vazio. São lacunas, né, que a gente vai preenchendo com 6 diferentes campos da vida de vocês. Por isso que a gente chama de Life Coaching, que é o treinamento da vida. E aí eu fui conferir os dados dessa pessoa que disse que, né, que não gostou, que teve a consulta, que eu estava lendo muito programado. Não tinha feito a consulta comigo, então eu falei, nossa, deve ser alguém que... Deve ter sido em outra vida, em outro plano astral, mas a gente segue e é importante sempre lembrar que não é realmente, é tudo
vazio aqui, então eu preciso ir preenchendo aos poucos. Por isso que muitas vezes eu abaixo, eu escrevo, eu paro, porque tem outras coisas espiritualmente falando envolvidas também, né? A gente faz uma conexão Claro, é verdade. com vocês que é espiritual, com sentimentos, sensações, e que muitas vezes eu não vou estar aqui sorrindo o tempo todo, mostrando todos os 45 dentes, né? Não tem como. Verdade. Não tem como. Mas ó, vamos lá. Você tem o Sol em Áries, na casa 7, que é muito interessante. O ascendente em Gêmeos e Lua em Peixes. Eli, você acha que você é muito ariana? Olha, eu já fui muito ariana, assim, sabe, Eu sou muito impulsiva. Uhum. Assim, eu falo e depois eu penso. Isso é uma característica muito complicada do Ares, Não, assim. eu vou Mas corrigir, antes, eu vou assim, te, eu era um pouco mais lutadora. eu vou te corrigir, porque eu não acho que seja uma característica negativa de Ares. Eu acho que seja uma característica, claro, é sempre o equilíbrio, né? Se você equilibrar, se você criar um filtro ali para o momento certo, é a teu favor, porque hoje em dia a gente vive uma sociedade em que as pessoas se mascaram tanto, né? É, que é Verdade. importante alguém que fale o que sente, que fale o que pensa. É um dos predicados maiores do signo de Áries, Escorpião, Virgem, é esse de falar sem pensar. Se você perguntar um conselho, são os melhores conselheiros. Se a tua amiga chegar e falar, olha, Uhum. devo ficar com aquele menino, você sabe que é um chaveia, né? Chave de cadeia. Você vai falar, não, amiga, esse aí não tá valendo nem um tostão, né? Não tá valendo nem um centavo de Temers. E aí a gente vê a grande vantagem de Áries. No amor, você acha que você é bastante ariana? Olha, eu acho que eu já fui muito ariana. Eu mudei de um tempo pra cá, que é um pouco mais, sabe, passiva, mais quietinha. Eu não era assim, eu era mais, sabe, explosiva. Só que assim, no amor, dependendo, você sabe o que eu tô falando, a gente é um pouco mais assim, é fogo, né? Uhum. Mas o Ariano, ele é. Eu mudei, eu acho. Eu não tô tão totalmente Ariana assim, eu acho. Você acha então que você foi ficando. A gente vai falar do teu ascendente Lua, antes da gente explorar um pouco mais essa parte, né, do teu Sol, que é o signo de Áries. Eu gosto da mulher ariana porque ela sempre é inteligente, né? Tem uma situação muito também na profissão. Vocês têm uma certa dificuldade que é de trabalhar em um trabalho que não gosta, sabe? Que fica naquela coisa Uhum, de, olha, esse trabalho não tá me fazendo me sentir inspirada, eu não tô querendo sair de casa para fazer isso, né? é verdade. Dois lados, né? Dois lados da moeda. Um é que você batalha mais para conseguir conquistar o que você quer, uma posição profissional que você quer. E a outra é aquela situação de você não conseguir se ajustar em um trabalho que é temporário, a gente chama, né? Que é o trabalho que serve de base para você criar uma sustentabilidade, né? Uma base financeira para você seguir e fazer o que você quer. A gente vai entrar nessa parte de trabalho, saber quanto a Ares te influencia ali. Na amizade, arianas escolhem bastante. Você é assim? Tenho. Na verdade, eu escolho, porém, eu sou aquele tipo de pessoa que eu tenho vários colegas, mas Uhum. amigos de verdade eu conto nos meus 5 dedos. E olha lá ainda, viu? E esses você traz para Parece mais que. perto de você, né? Exato. São aqueles que eu confidencio mesmo, que eu gosto. E assim, se eu sou amiga até o fim. Eu tenho uma amizade aí que tem mais de 23 anos, Nossa, quase a tua idade, né? desde criança. Desde criança. E ela é uma moça? Isso. Olha que bacana. E vocês se encontram sempre? Quando a gente pode, ela mora em Sorocaba, né? Então, quando Ah, eu posso, eu vou lá, ela vem aqui. Eu morei em Ourinhos, né, no interior de São Paulo. E aí a gente cresceu lá, né? Na verdade, eu nasci aham, aqui, mas eu fui criada lá. que Mas bacana. aí foi quando a gente se conheceu e temos amizade até hoje. Vamos falar do teu ascendente, depois a gente entra nessa parte de amizade, que vai ser Tá. uma sessão também a se cumprir. Você tem o ascendente em Gêmeos na casa 9. Você tem uma elevação ali, pode ser pelo horário, né, que você nasceu principalmente. As geminianas, arianas com ascendente em Gêmeos, tem essa situação que você falou. Depois dos seus 25, 26 anos, você começa a sentir que você está se tornando mais geminiana do que ariana, Hum, né, na alteração de personalidade, se adaptar mais às pessoas, o que é bom, né, de Gêmeos é isso. Se adapta muito às pessoas, se está num ambiente que não gosta tanto, fica ali mesmo assim, fica ali, consegue conviver com as pessoas, assim, quebra um pouco aquele paradigma que a gente conversou, que é de Áries não suportar coisas que não gosta, né? Gêmeos tira um pouquinho isso e faz com que você seja mais disponível para entrar em algo que seja um pouco mais trabalhoso, sabe? Um relacionamento, uma amizade ou com um familiar. A Ares não tem paciência, essa coisa, olha. Familiar me deu não. trabalho, mandei de volta.
Amor, deu Verdade. trabalho, tchau, né? Mas isso te deixa um pouco mais suave. Se você sente emocionalmente conectada, você vai, porque Gêmeos te deixa muito mais, né, neste lado. Gêmeos também te deixa mais conectada com a família, que Áries não é tão, não generalizando, Áries não é tão conectados, não são pessoas tão É, conectadas com a família, mas Gêmeos te faz lembrar, não, preciso ligar para minha mãe, preciso falar com meu pai, é, com os irmãos, né? é isso E aí a mesmo. gente vê a Lua em Peixes. Eu gosto de Lua em Peixes. Todo mundo que tem um signo forte assim, no signo solar, tão forte, e de repente cai com uma Lua em Peixes, Lua em Câncer, Lua em Libra, por exemplo, ou uma Lua mais suave ainda que é em Aquário. São signos que quebram aquela situação de serem pessoas um pouco mais duras ou mais, como que eu vou dizer, que se seguram mais em situações, né? Você, por ter a Lua em Peixes, você é muito mais livre, liberta, tem os seus momentos, principalmente nas luas cheias e crescente. Você fica muito mais sensível, muito mais Nossa. chorona, né? Muito mais Aham. de querer ficar com as pessoas e de ficar carente. Devora uma caixa de chocolate, tipo assim. Isso, exatamente. Porque peixes tem essa coisa de eu gosto de ficar na minha fossa, né? Eu gosto de sofrer um pouquinho, porque gosta de um pouquinho de drama. Não quer dizer que todos sejam assim, mas muda. Isso muda muito. É. Para quem tem lua em peixe, pode prestar atenção nisso. Claro que existem graus diferentes ali para serem analisados. Mas no restante, a lua em peixes faz de você uma pessoa super sensível no sentido de sensibilidade, de sentir coisas e de falar, olha, são pessoas muito ligadas à religião, que tem um pouco de confusão também quando exploram muitas religiões, né? Mas são pessoas que são muito disponíveis para novas ideias, o que é muito bom, né, Eli? Você, eu diria que é uma É, pessoa moderna, né? totalmente. Vive no futuro. É bem isso mesmo. Vamos começar a desbravar algumas partes aqui e eu quero já logo de cara ir numa parte que eu acho que vai ser um pouco mais sensível. Amor. Ai, ai. Vamos lá. Ai, ai mesmo. Quantos relacionamentos você já teve que foram relacionamentos longo termo? Eu tive o grande amor da minha vida, eu morava no interior, eu fiquei com Uhum. ele 10 anos, eu conheci ele aos 16 e por volta de 26, por aí realmente a gente acabou terminando, né, por Nossa, vários quase fatores, 10 anos de e relacionamento? foi quase 10 anos. Foi o amor da minha vida, né, isso eu sempre falei pra todo mundo, assim, hoje ele tem a vida dele, eu também tive a minha vida, mas aí hoje, agora, por exemplo, você até explicando essa coisa dos 25 anos, realmente é isso mesmo, era muito possível demais. Ele é de Ourinhos? Ele é. E ele é geminiano. Você ainda, você ainda tem algum sentimento de que vocês vão voltar? Então, eu sempre tive isso, eu não sei por quê. Porque, assim, como a gente terminou, foi muita briga, discussão. Eu era muito impulsiva mesmo, eu falava, eu não pensava, não filtrava. E a mesma coisa ele também, houve traições também da parte dele, no qual me magoou muito, né? E foi um relacionamento no qual e também tinha passado por uns problemas também, familiares, então no qual eu peguei muito. Vocês E eu cresceram, sempre tive isso na minha cabeça, que vocês, um dia a gente iria Uhum. voltar. Vocês cresceram juntos, né? Exatamente, exatamente. Como que ele tá agora? Você tem Hoje notícias? ele tem, assim, a gente não se fala, né? Ele me bloqueou de tudo, a gente não se fala. Já tem mais ou menos, acho que uns 6, 7 anos que eu não vejo ele. Vejo nem de ver, assim, né? Porque eu vou para Ourinhos todo mês. E a gente não se fala, porém eu sei que acabei sabendo, né, por amigos em comum, familiares, tem alguns que têm contato comigo, que ele acabou casando, né? Tava Uhum, namorando uma moça há 2 anos e casou. uhum. E aí dói, né? Dói um pouquinho, né? De ver aquela lembrança, né, do passado. Verdade. Mas é engraçado que quando você tava na live, eu queria que eu respondia algumas perguntas suas na live, né, do Taroterapia, Uhum. e eu me lembro que tinha uma situação que eu disse pra você que você tinha que deixar o passado ir, lembra? Exatamente. Eu lembro Você falou, bem. deixa o passado ir e prepara no passado. Não vai ser fácil porque quando você está num relacionamento tanto tempo e criou-se uma expectativa, né? Como você é praticamente uma faculdade. E aí você sai e fala, eu quero trabalhar com isso, eu quero ter esse relacionamento. E vocês trabalharam nesse tempo todo, né? Mas você, talvez, porque ele já seguiu a vida dele, né? O que preocupa Exato. parece que parece
uma árvore enraizada que se você tira, você morre, né? Aquela coisa de alimentar um sentimento, alimentar uma esperança, alimentar uma situação ali. É complicado, porque num conselho mais prático eu te diria, segue a tua vida, né? Exato. Num conselho mais espiritual eu diria, quem sabe você tá certa, né? Quem sabe vocês realmente foram feitos um pro outro, que é o que a gente vai tirar agora, daqui a pouco, a dúvida. Porque É porque, assim, tipo, eu sentia dentro de mim que um dia a gente ia voltar. Não sei, eu sempre tive isso. Um dia a gente vai voltar. Porque ele seguiu a vida dele e eu segui a minha vida. Só que essa minha vida que eu fui seguir acabou não dando certo. Mas, assim, eu sempre acreditava que mesmo que no final da minha vida nós dois fôssemos ficar juntos. Eu não sei, eu sinto uma conexão muito forte e muita coisa que a gente não viveu. Muita coisa que eu penso assim, a gente era muito imaturo, muitas brigas, discussões, né, várias coisas. Então, eu acho que acabou a gente não vivendo muita coisa que a gente poderia viver. Então, eu falo, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, muita coisa teria sido diferente. Mas a gente não pode voltar no passado, né? não, com certeza. Você teve algum relacionamento depois dele? Sim, eu tive, fiquei 7 anos. E é um relacionamento assim que tá bem complicado. Ainda tá. Que é, vamos dizer assim, tipo assim, de verdade, eu não sei te falar se eu ainda tô ou não, porque a gente tá na fase de separação. Ah, então foi um casamento? É isso, exatamente. Na verdade, a gente foi morar junto. A gente tava namorando, e aí eu acabei voltando pra São Paulo, né? E nisso ele falou, eu quero ir com você e tudo. Eu vim trabalhar com meu irmão na época, ele acabou vindo comigo, a gente acabou resolvendo morar juntos, né? E estamos até hoje. A gente acabou não oficializando, vamos dizer assim, a união, mas a gente Uhum. vivia junto, morávamos juntos, ficamos 7 anos aí juntos. Só que a gente tá nessa fase de separação. Por isso que eu falei lá, é meio complicado. Você acha que ainda tem volta? Por que que vocês se conheceram? Por que que vocês começaram? Você acha que ele estava mais afim de você do que você dele? É isso, sim, sim. No início, sim, porque eu queria esquecer o. E aí você acha que Perdão, você desculpa. entrou no relacionamento para ser, olha, esse vai ser meu colete salva-vidas, né? Desse Titanic. Exato, exato. Eu realmente comecei o início com essa pessoa porque eu falei assim, bom, preciso esquecer aquele meu passado, eu Uhum. preciso me valorizar, eu quero ser amada, eu quero ser valorizada. E essa é uma pessoa legal, bacana, trabalhadora, por que não tentar? Mas Né? E depois de um mês, nós fazemos isso direto. Isso é o mais é, comum. Sai de um relacionamento e tentar buscar salvação em outro. Tem algumas pessoas que se dão super bem porque começa a ver ali naquele relacionamento coisas que não tinha no outro, né? E aí percebe, olha, porque aquela situação que a gente pede pro universo, olha, você tá num relacionamento que a pessoa não liga pra você, não quer, nem liga pra onde você tá, não tem ciúmes, aí você fala, no próximo relacionamento eu quero alguém que cuide de mim, que tenha ciúmes, né? uhum, Aí você pede pro verdade. universo com tanta vontade, com tanto desejo, que vem alguém que não te deixa nem sair de casa. Exato. É sempre assim. Como que é a situação dele? Porque Gêmeos com Áries, olha, é o teu ascendente, né? É uma combinação meio explosiva, porque realmente ele é mais disponível no relacionamento do que você, ou eu tô errado? Não, era isso mesmo. Esse era do meu anterior, realmente era Uhum. assim. Eu também trabalhava, viajava muito, né? Então era exatamente dessa forma. Eu era uma outra pessoa do que eu sou hoje. Você acha que esse relacionamento agora, o de 7 anos, vocês ainda vivem juntos? Sim, nós vivemos juntos, ele é de Libra. Ai, de Libra, E entendi. geralmente, de Libra, isso. E geralmente falam que Libra é bom, né? Pra Ares que é um certo equilíbrio, né? E Mas realmente foi, assim. porque Libra talvez, o homem libriano, né, o signo de Libra, talvez seja tudo que você... Tem muitas situações parecidas com Áries, principalmente naquele sentido de proteger. De proteger, de querer investir no relacionamento, sonhar com coisas altas, né, de um casamento, de ter filhos. Mas Libra tem aquela situação também de precisar de muita atenção, né? E isso você, às vezes, Ah, sabe, eu tenho meu tempo, né? Fica um pouco chato de precisar de muita atenção, de eu gosto precisar, de ter meu tempinho. né, de ficar sozinha. E aí a pessoa começa a achar, não, a gente está se separando, a gente está crescendo separado. E aí não é interessante. Aí começa a situação que é de decair o relacionamento. Você ainda acha que tem chance? Olha, é que assim, teve tanta mágoa, Elias, assim, eu não, assim, eu vou ser bem séria, eu tô bem magoada por várias coisas que ele falou, porque ele também é do interior. Sabe aquela pessoa que é bacana, gente boa, honesta, trabalhador, mas é Uhum, um cara que é muito burucutu, cabeça fechada? uhum.
Então é difícil, dá vontade de você abrir a cabeça da pessoa e enfiar uma ideia lá que é complicado, sabe? Não sinca com a tua Então chegou energia, um né? ponto. Então, assim, chegou um tempo que a gente começou a brigar de uma forma, que começou a te agredir com palavras, e aí foi quando eu falei, não, não dá. Não. E não teve agressão nada, mas foi mais agressão com palavras mesmo. Palavras, eu sempre falo, palavras ela dói muito, 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 Uhum. muito. E Não, hoje eu tô dessa forma, e dessa você, maneira. tá no momento de mudar de vida, né? Teu ciclo ali começou no dia 7 de abril e depois a gente vai perguntar o que que você fez do teu ciclo, né? O que que você acha, como ele tá indo, que aí a gente se preocupa e para pensar. O que que eu tô fazendo neste meu ciclo, né? A gente começa um dia depois do teu aniversário, termina um dia antes do teu aniversário do próximo ano. E isso nos faz correr um pouco, para nadar um pouco mais forte para chegar onde a gente quer. Porque se a gente fica esperando somente passar e falar, não, no ano novo eu vou fazer, eu sempre falo para as pessoas, não espera ano novo não, ano novo não é teu. Pode ser de Jesus, do nascimento de Jesus, mas não é teu, né? É verdade. Vamos falar de amor então, vamos tirar para saber deste moço aí que durou 10 anos. Você sempre em relacionamentos longos, né? Praticamente não teve um tempo para ficar sozinha, né? Não tive exatamente isso, porque quando eu terminei esse de 10 anos, demorou uns 6 a 7 meses eu conheci o atual. Né? E aí a gente emendou. E não deu tempo de viver o luto também, desintoxicar. Talvez seja por isso que você ainda, né, mantém aí. É, São vários motivos. Corta pra mim, você vai vendo, eu vou passando meus dedos assim, e você me diz corta. Neste caso, 2 vezes, tá? Que é uma leitura objetiva. tá. Corta, corta. Ok, vamos saber. Porque, como eu te disse, pode ser que eu esteja errado. Pode ser que Tarot fale algo diferente. Ou pode ser que a gente fale, deixa aí, né? Segue a tua vida porque você tem coisas Verdade. melhores. E aí vamos ver. Que eu não lembro as tuas perguntas e me lembro que tinha uma que era assim e eu vi Isso. claramente. Ai, ai, ai. Aí a gente fala. Vocês então nem se falam mais. Não. Ele não. A gente não tem contato nenhum. Assim. Só que aí, toda vez que eu vou lá pro interior, eu mexe, né? Você fala, será que eu vou ver, né? Pelo menos ver de longe. Mexe um Uhum. pouquinho. Sempre mexeu, né? Você escuta Sim. uma música, você escutava com a pessoa. Ah, não, com Assim, é como certeza. se fosse algo assim. A minha razão sente que não, mas o coração fala que sim, Mas sabe? é, Tem é alguma coisa igual nessa é vida. igual a pessoa que fuma demais, né? Fica ali, acende um Uhum. cigarrinho, acende outro cigarrinho. E esse pensamento vai te levando sempre lá de novo. Naquela zona de conforto, ou de um sonho, ou de um momento em que você deixou de viver, que você quer viver novamente. As pessoas Exato. mudam e nós não podemos controlar a vida das outras pessoas e o que elas querem. É exatamente o que o teu coração te diz e é exatamente o que é. Porque, mais uma vez, como eu tirei, volta a mesma situação. Eu vou ler as cartas que elas foram muito fortes. Uhum. A base do sentimento, ela é muito boa da tua parte, né? E da parte dele não, porque realmente acabou, mudou. Ele já mudou a vida dele. Essa aqui é a É. sua. Você ainda sonha em formar uma família, você ainda sonha em estar junto, você ainda sonha, né? Essa carta aqui que a gente está aqui, perdão. Você ainda sonha em tê-lo, em vocês estarem juntos, né? E isso pode te levar para uma situação muito de intoxicação de um relacionamento. A gente sempre fala que isso acontece quando você se leva para um estado mental, espiritual que não é mais aquele que você está perto ou que você tem condições de viver. E aí a dele, de realmente ele não partilha mais o mesmo sentimento porque ele mudou, a vida mudou, foi uma fase que vocês dois aprenderam, vocês dois se gostaram por um bom tempo, mas o sentimento vai mudando, né? E você teve a oportunidade lá atrás de fazer algo diferente. Tinha que ser assim, para que você amadurecesse, para É. que ele também amadurecesse. Não tem como a gente falar, se existisse uma máquina do tempo, a gente poderia fazer diferente, mas aí É. Verdade. você não seria essa pessoa que você é hoje. Igual nos filmes de viagem no tempo que a gente vê, ali altera um cisquinho no passado, muda tudo no futuro. E é assim que deve ser. Fala tudo. A gente fala, se a gente se a gente voltasse pro colegial agora, eu ia chutar um monte de traseiros, né? Que me chutaram os Verdade. traseiros no colegial, no sentido assim, todos os sentidos, né? Que sofríamos bullying e É. tudo mais, e ataques. E a gente falava, se eu voltasse hoje, eu ia dar em tanta cara, né? Eu ia dar tanto Também. tapa,
para eles aprenderem, quando te ameaçasse, você ia falar, não, então vem que eu tô pronto, tô pronta. E aí a gente pensa, não, mas eu não teria essa força, eu não teria me tornado a pessoa que eu me tornei hoje, se eu não tivesse levado muito na cara, né? Se eu não tivesse apanhado muito, não teria ficado forte. Vamos às partes práticas, que não são tão leves e suaves, né? Deixa eu parar um momento aqui pra gente acender a nossa vela, porque a gente precisa agora. É difícil. Tipo, eu sempre achei assim, não, eu preciso tirar isso da minha vida mesmo, né? Porque, como você disse, a gente precisa viver, a gente segue pra frente, a vida nossa é pra frente. Né? Se dá a oportunidade. E numa dessa aí pode até conhecer uma outra pessoa e tal, mas. E aí depois também desse meu relacionamento atual, só que assim, a gente não tinha contato, eu só pensava nele, a gente não tem contato algum, eu sempre respeitei esse atual. Só que, assim, no fundo, às vezes eu escutava uma música, alguma coisinha, eu vinha aquela lembrança do passado, sabe? Aquela lembrança, poxa, por que eu não foi assim? Por que eu não tive paciência? Todo mundo tem um amor pra recordar, igual o filme, né? Um amor pra recordar. Todo mundo tem. Um amor seja de infância ou de algo que te marcou, um momento da nossa vida que foi muito de felicidade. Mas aquele momento de felicidade a nossa idade era diferente, nossos sentimentos eram diferentes. E agora a gente sonha em voltar para aquele tempo, para aquela vida. Não era ele, era o tempo. Se você pensar, exato. Era o tempo, não era ele. Então pensa nisso, sempre tem isso na tua cabeça bem definido. Não é essa pessoa, era o tempo. Talvez eu encontre agora, eu tenho que construir um novo sentimento com a nova Eli que eu sou agora, entendeu? É verdade. Eu acho que você pode viver momentos memoráveis. Com esse libriano que você está agora, teve algum momento memorável que você fala, olha, foi de felicidade? Sim, a gente teve vários momentos, assim, a gente começou a ter umas crises no nosso relacionamento agora de 1 ano e meio pra cá. Mas aí realmente foi meio complicado. Algo que me parece, ele não sinca, né, com a tua energia, com teus planos, com o que você quer, e aí vocês crescem separados mesmo, cada um vai para um lado, um vai para o norte, outro vai para o sul, e aí sentimentalmente vocês estão longe, e fisicamente vocês estão perto. E me causa uma certa tristeza, porque pra mim casamento tem que ser ali, companheirismo, diálogo, tem que ser, vamos fazer isso, vamos viajar juntos, vamos, né, e tudo. Então, por exemplo, ele tá de férias e eu tô sozinha em casa, e ele tá de férias lá no interior. Então, assim, poderia ter me levado, tá entendendo? Mas, assim, cresceram separados, cresceram separados. Exatamente. Não, interessante que você, ariana, você é inteligente emocionalmente, eu falo, os arianos são. Eles sabem quando acabou, né, e você tem que fazer todo aquele processo, né, de terminar, é difícil. A gente vai conversar sobre isso depois dessa pergunta, pra gente saber como que tá. Mas aí a gente lê o finalzinho dessa pergunta desse moço aí, né? Desse moço dos 10 anos de relacionamento. Foi uma faculdade na tua vida, foi um aprendizado, você se tornou uma pessoa bem melhor hoje em dia, tinha que ser assim, né? Se não fosse com ele, seria com outra pessoa. A gente tem 3 cartas que se falam por si, são fortíssimas. 5 esferas douradas, perdão, o eremita e o The Devil, né? A gente sempre fala ali de acabou. Hoje a gente vai ter que encerrar esse relacionamento, né? Preciso. Enterrar esse relacionamento de vez. Quando aquele pensamento vier, que é a mesma situação de quando a gente está numa dieta saudável, né? E aí você quer comer uma coxinha, né? Adoro coxinha. Quer comer um salgado. Que você sabe que é cheio de coisas ali, de fritura, de massa, de açúcares, né? E aí você fala, nossa, mas hoje eu tô me sentindo assim que eu deveria me agradar. E o pensamento de voltar no passado, de querer a pessoa de volta, é a mesma coisa. Deixa eu te perguntar, você tem que ser muito sincera. Você já fez algum ritual para tê-lo de volta? Não seria bem ritual, mas assim, eu tava meio perdida. Não sei se depois a gente vai entrar depois futuramente. Eu tava meio perdida, eu acabei em alguns lugares pra perguntar, pra tentar ter ele. Não ter, mas assim, pra saber dele, se ele ainda pensava em mim, se ele ainda sentia algo por mim. Eles me falaram que sim. Falaram que ele ainda pensava em mim, que sentia alguma coisa por mim, então isso me deu esperança. Fazer assim, não. Tipo, de fazer vou ser bem realista. Algum tipo de amarração, algum tipo de adoçamento, não. Que bom, não. Que bom. Mas eu cheguei sim em locais pra ver. Que bom. Então tá bom. Que é só uma dúvida que eu tinha, porque se você fez, quando a pessoa não gosta de você, volta pra você. E aí você passa a gostar da pessoa em dobro.
E aí a Ai, pessoa não entra na toa, porque tem que ter um mínimo de sentimento, tá? A gente fala ali de duas situações que eu acho que agora vocês que estão assistindo e você que está aí comigo ali, vocês podem saber um pouco mais. Eu não falo muito sobre este assunto no canal, porque eu falo que são milhares de pessoas que às vezes não têm o mesmo pensamento ou a mesma abertura, né, para poder conversar sobre esse tipo de assunto. Mas quando é um ritual de amor, um ritual para trazer a pessoa amada, tem que ter pelo menos um mínimo de sentimento do outro lado, para que você não faça algo que volte para você. E aí volta para você e você fica naquela coisa, né, de louca. enfeitiçada por um amor que não deu certo, né? Que Não vai ser correspondido, né? não deu certo, deu. É uma linha do tempo, né? Chegou na linha do tempo, muita felicidade, viveu tudo, acabou. E aí segue outra linha. E aí começa a trilhar outra linha. Assim que a gente deve pensar para não ficar triste, para não ficar vivendo um luto eterno. Que já tem anos aí desse luto, né? Que a gente vai acabar hoje, eu Nossa. espero. Tem que acabar. Você tem que acabar com Amém, isso. se eu quiser. Vai acabar. A gente vai fazer isso no finalzinho também. Vamos então perguntar sobre este libriano. Esse librianjo, né? Corta pra mim 2 vezes. Corta. Corta. Ok, vamos lá. Vamos lá. Ele se dá bem com a sua família? Olha, só o meu pai e meu irmão. Meu outro irmão não muito. Minha família é meio cada um para um lado, Uhum. sabe? Seus pais são separados, né? E são separados. Minha mãe mora em Ourinhos e meu pai aqui. Ah, então você tem uma vida em Ourinhos. Sim, eu tive uma vida em Ourinhos. Eu saí de Ourinhos já com... Foi logo depois do término, mais ou menos. Olha, estrela, estrela, vou te falar uma coisa. Essa leitura ela acontece algumas vezes aqui e eu não sei o que dizer. Quer dizer, eu sei o que dizer, mas no sentido assim, emocional, a gente tá esperando uma resposta que a gente não teve aqui, porque é uma resposta que talvez você não queria, né? E eu vou te dar. Porque eu dou a resposta que vocês querem ou não querem. É o que tá aqui, eu tenho que falar. A situação atual agora, realmente, a gente tem 3 cartas que falam da base, que tá lá logo no topo, logo no comecinho. Tem ali as 7 esferas douradas, que é uma situação muito de realmente acabou, descontentamento, a gente se suporta neste momento, né? Não tem mais aquele sentimento, aquela pureza, aquela situação toda. Isso é óbvio. Aí a gente segue para a mudança. Vocês estão planejando se separar de casa? Na verdade, eu estou saindo da casa, eu estou saindo. Uhum. E realmente a gente resolveu. Na verdade, partiu de mim, mas devido às palavras, às mágoas, né? É porque se depender dele, nunca vai separar, né? É. É. Os librianjos têm os librianjos têm um problema de se separarem Preciso demais. né, indeciso e ele gosta de você. Eu vou te falar por quê. E aí vai ter essa separação física, o que vai ser excelente, porque eu vou te explicar por quê. Tem a morte, né, que é o final mesmo, mas depois de um tempo vocês voltam. Por isso que eu falo, vocês têm que ter muito consciente na cabeça de vocês quando vocês vêm aqui perguntar coisas, que às vezes você não quer ouvir algumas coisas, né? Não, eu quero ouvir tudo, imagina. Depois de alguns meses você vai perceber que o que eu tô falando aconteceu. Porque isso já aconteceu aqui e a pessoa voltou e alguns meses depois. Tem ali o The Lovers, vocês vão voltar a se falar, vocês vão voltar a conversar, voltar a namorar. Tem a carta da Ascensão. Essa aqui é a linha do tempo depois da separação. Tem a Rainha de Copas, que fala de um sentimento renovado, de uma pessoa diferente, de vocês retornando. Gente, mas tem que ser feito. Você tem que sair, não adianta. Você vai ter que mover a tua vida. Isso demora um tempo ainda, pelo menos 1 ano. Por isso que você vai ter tempo de fazer outras coisas, de viver a tua vida, de dar um tempo pra você. Vocês podem voltar a namorar e cada um na sua casa. E aí sim fazer aquele processo que não teve, né? Aquele processo de começar a namorar, de ter os dates, né? De ter aquela situação que vocês passaram a viver muito rápido juntos. Sim, depois de 6 meses, 6, 7 meses eu separada do outro, a gente acabou, como eu falei, vindo pra cá. A gente ficou o quê? Acho que uns 3 meses namorando no interior e aí a gente acabou vindo pra cá, então foi muito rápido. Foi, não deu Só tempo. Só os finais de semana, não deu tempo nem muito de se conhecer, vamos dizer assim. Foi mais por parte dele, né? Exato, mais parte dele. Eu ficava assim, sabe quando você fica travada? Você fala assim, e agora? Eu tento uma nova relação pra
para mim seguir minha vida, para eu ser feliz, até mesmo esquecer do meu passado. E aí eu falei, bom, vamos lá. Já que tá Não, e pintando na minha você vida, estava fragilizada, tinha acabado de sair de um relacionamento tá. com uma filha exposta, não tinha como você falar não. Qualquer pessoa que chegasse ali e te desse um anel de diamante, pronto, vamos casar. Mas é assim, a gente, todo mundo, Exatamente. é humano, é normal. E ele me deu Vocês muito carinho, assim, no qual isso, como eu não tinha muito no anterior, então isso eu fiquei fascinada. Eu fiquei, nossa, foi pediu o pro amor da minha universo, vida. pediu pro universo e recebeu. Exato. Depois não soube o que fazer, né? A gente é assim. Olha, e vocês vão se reunir novamente. Depois de 2 anos, mais ou menos, da separação física, vocês voltam a ficar juntos. A gente tem aqui essa carta que fala exatamente isso. E tem também o Page of Pentacles. Vocês vão se renovar totalmente. É preciso essa separação. É preciso esse tempo entre vocês. Agora, Interessante, né? me diz uma coisa. Quais são os seus planos? Você pretende voltar para Ourinhos? Então, exatamente, eu tô super perdida. Você viu até uma das perguntas também que eu fiz, exatamente isso, que eu tinha opção São Paulo, Ourinhos ou Sorocaba, que uma amiga Me minha mora lembro, lá. me Então, eu lembro. tava super perdida. Estrelas, então voltamos aqui para nossa segunda parte da consulta com a minha querida Estrela Eli Dias. E agora nós vamos para a segunda parte, onde nós falamos de algumas situações aqui que são mais de mudança, de trabalho, de estudos, que envolve toda essa situação de onde você vive, onde você quer viver, e a gente entra nessa parte. Hoje nós não vamos cobrir todas as partes, porque senão o vídeo fica muito longo, né? Fica muito difícil para vocês assistirem tudo. E eu quero muito que vocês assistam tudo. Depois a gente vai fazer com a Eli fora das câmeras, né? Por detrás das câmeras em off, para vocês só acompanharem essa situação mesmo, que eu acho que serve para vocês também. Quando eu peço para vocês assistirem as lives, assistirem esses vídeos de consulta, é para que vocês também aprendam, não somente arianos, arianas, ou pessoas com ascendente em gêmeos, ou lua em peixes, mas para a vida em geral, porque muitas situações se conectam com a nossa, né? Quem nunca teve um coração partido? Quem nunca teve ciúmes num relacionamento? Quem nunca passou por todas essas situações que conversamos aqui hoje? Então agora a gente começa a nossa sessão passando para trabalho, estudos e moradia também, né? Que é o que a Eli agora... Que bom que você tem opção, né, Eli? É, exato. Por, Eu fui meio que obrigada, né? me fala dessas três opções. Uma é Ourinhos. Isso, meu Ourinhos, devido à minha mãe, ela mora lá, né, com meu Uhum, padrasto, então lá eu uhum, teria, vamos dizer assim, uma certa estabilidade, porque eu moraria com a minha mãe, não uhum. pagaria aluguel, vamos dizer assim, né? E seria melhor também que eu ficaria com a minha mãe, até porque a minha mãe tem Alzheimer, né? Tem uma pessoa que cuida dela Qual é o grau de Alzheimer e tem dela? Alzheimer. Ela já tá na fase 2 já. Ela já não fala, na verdade. Só que assim, ela é bem do Alzheimer precoce. Ela tem 60 anos, você acredita? Super nova. E era uma pessoa super alta astral. E como que o seu E padrasto ficou quanto a isso? meu padrasto ficou com ela, né? Porém, hoje ele tem uma outra pessoa, que isso é uma coisa que eu não admito, mas enfim, né? Ele não deixou de cuidar dela. É complicado. Hum, E tem uma pessoa que cuida dela, que meu irmão ajuda. Hoje eu não tô podendo ajudar devido a estar desempregada, né? Então tem aquela coisa. Só que esse lance da minha mãe e o meu passado foram duas coisas pra mim, duas fases na minha vida que eu acho que foram as mais difíceis da minha vida. Sabe, assim, que eu entrei mesmo em depressão mesmo. porque a sua mãe começou a decair, então, com 60 anos. Não, na verdade foi. Também desculpa, porque eu falo dela, me magoa, assim. Tudo bem. Na verdade foi com 56 para 57. Exato, nossa, e é difícil, assim. A minha mãe, por exemplo, minha mãe era muito vaidosa, muito assim. Falava pelos cotovelos, né? Minha mãe é baiana, então assim, ela falava pelos cotovelos. Então, quando a gente viu que ela começou a esquecer muitas coisas, a gente não se. Vamos dizer assim, a gente não. Eu nem conhecia a palavra Alzheimer, eu nem sabia o que que era, a gente não procurou saber. Sabe? Então a gente falava assim, a mãe tá, sabe aquela coisa assim, a mãe tá ficando doida, a mãe tá ficando doida. Mas a gente sempre ia vê-la. Ela também vinha pra cá, pra São Paulo, ver a gente. Só que a gente não prestou atenção, que realmente, talvez ela tava gritando socorro e a gente não sabia. Né? Somos eu e mais dois irmãos. E a gente não sabia, e até o ponto que no dia quando. Essa história realmente me traz muita tristeza. No dia que eu fui na casa dela, e os meus irmãos, que minha mãe adorava fazer comida pra gente. Interior, né, sabe como que é, com aquela mesa, né, tal. E aí quando ela foi fazer um arroz pra gente, que ela colocou 2 dedos de óleo, olha só.
E no lugar da cebola, ela colocou sal no lugar da cebola, e ela começou a mexer e tacou o arroz, aquilo eu falei, Nossa. a mãe não tá bem. Eu lembro até hoje, eu olhei pro meu irmão e falei assim, a mãe não tá bem, porque ela começou a esquecer os nomes, que a gente tentou, eu achava que era normal, tá? Uhum. E aí foi quando a gente trouxe ela para São Paulo e ela acabou ficando realmente num local aqui em São Paulo, no qual realmente eu acho que acabou danificando mais ainda, a gente também sem recursos, sem estrutura, sem até mesmo psicológica, deram tanto remédio para ela que depois ela teve um comecinho de AVC, um derrame, que aí piorou. Aí Uhum. juntou a fala dela e travou um pouco o braço dela, que a gente se culpa muito por isso. Acho que é por isso talvez, além da dor do Alzheimer, a gente tem essa dor, eu e meu irmão, de a gente poderia ter buscado mais, poderia ter feito alguma coisa a mais, sabe? A gente se Mas é culpa. normal, nós temos essa dificuldade de ter falta de informação, de diagnóstico. Infelizmente, a saúde no nosso país é precária, né? É difícil de um médico chegar e falar, olha, É, é isso mesmo, sabe? Alzheimer não é qual que é a informação que eu tenho para te dar. O médico às vezes tem 15 minutos para falar com você, né? exato. Infelizmente não é culpa deles também, o nosso sistema infelizmente está difícil. Não se culpe por isso, tinha que ser, a gente sempre fala, tem que ser, tem que acontecer. Sinto muito que ela esteja nesse nível, mas o seu padrasto cuida dela, né? Cuida dela, né? Tem uma moça também que cuida dela, né? Inclusive, eu tô indo pra lá na sexta-feira, porque a moça vai sair de férias e como eu não estou trabalhando, fico um pouco com ela. Que Eu bom, acho que vai até fazer bem, sabe? vai. Não vai ser fácil, mas vai fazer bem pra É uma ela. adaptação, na verdade, né? É uma adaptação dela com você e você com ela. Porque, principalmente você com ela mais, porque ela não lembra, né? Pra ela até é difícil falar isso, mas é para ela até mais fácil porque ela não lembra de você. Pode ser que ela lembre em alguns momentos, ela tem lápis de memória? É, tem lápis, ela, às vezes ela lembra, às vezes não, e ela não lembra o nome, mas aí eu coloco uma música que a gente ouvia juntas, né? Eu cresci com a minha mãe, a gente sempre escutando música, ela sempre foi muito romântica, aí ela começa a sorrir. Aí ela olha pra mim, ela olha a minha foto, que a gente tem um mural com fotos, todas da família, e ela começa a bater no mural, assim, como se ela quisesse falar. Então, assim, é uma doença muito triste, né? Você sabe que você passa isso. Então, é uma doença triste. Pra mim, é uma das doenças mais tristes que tem, assim. Só quem vive tem é que sabe Degrada o quanto é difícil. fisicamente, mentalmente, e muita gente passa por isso, infelizmente, muita gente, né? Muito. E é bom que as pessoas estejam falando sobre Alzheimer, estejam estudando sobre Alzheimer, para poder tratar direito, ter um bom diagnóstico e não passar pelo que a tua mãe passou, que foi um diagnóstico de enchê-la Exato. de químicas que não precisava, confundindo com demência, né? Ou outra coisa, Exato. e foi um diagnóstico errado, mas infelizmente tinha que acontecer, né? Muitas vezes é difícil. Exato. Vamos seguir então. Você vai me cortar 3 vezes e a gente vai fazer são respostas práticas, né? Cada cortada é um lugar. Vamos começar por Ourinhos. Corta. Agora vamos para São Paulo. Corta. E, consequentemente, a última é Sorocaba. Vamos lá. Sorocaba. Vamos lá. Vamos começar aqui então. Vou colocar do lado para a gente não misturar. Vamos começar por Ourinhos. Gente, muito legal. Ourinhos tem ali uma grande, uma energia muito boa. A gente vai ler Ourinhos, a gente vai ler São Paulo, a gente vai ler Sorocaba. O que a gente não gosta é quando sai boas tiragens em todas, né? Porque aí fica mais na dúvida ainda. É uma tiragem bem Verdade. Libra, né? Olha só, a gente fala do Três de Copas, a gente fala do Pássaro Sagrado e a gente fala do Mágico, que é a estrutura da mudança. Seria uma mudança incrível em vários sentidos, porque você estaria voltando à tua terra, né? Voltando às tuas origens, voltando às tuas raízes, mas de uma maneira diferente, ou seja, refazendo a tua vida num lugar onde você viveu tudo, né? Viveu todas as intensidades sentimentais, viveu coisas excelentes, coisas não tão boas. Você fez a vida toda lá, né? Exato. Porque assim, eu nasci aqui, mas fui criada praticamente lá. Eu fui embora pra lá com 6, 7 anos. Uhum. Então eu cresci, fiz amizade, trabalhei, né? Até o ponto que não tinha oportunidade, né, de trabalho, eu acabei saindo. E você consegue se reinserir lá no mercado profissional, porque tem a carta da Legal. Justiça e tem a carta do Nove de Copas. Você consegue bons contatos e consegue um trabalho logo lá, tá? Tem uma situação de muita facilidade, principalmente que a tua energia pertence a lá. Parece que você sempre volta pro mesmo lugar, pro mesmo lugar. E tinha que ser, por mais que a gente às vezes teme e fala, não quero voltar assim, quero voltar bem, por cima, né?
Quero voltar igual É, a Tieta, no carro vermelho, de vestido vermelho, chegando, levantando poeira, né, com o meu conversível. verdade. A gente quer voltar igual a cena de novela, mas não é sempre assim, Estilo Tieta, né? né? Mas tem a carta do explorador também, do colonizador, né, que fala de você não ficando muito tempo ali. É uma fase que você vai ficar, uma fase que vai durar pelo menos 2 a 3 anos e é temporária. E agora, sabendo da tua mãe, isso pode ser ainda muito mais culminante, né? Porque pode. Difícil dizer isso, mas pode ser os últimos momentos dela, né? Uhum. Que agora É começam. isso que eu penso. Que agora ela começa a perder os sentidos. O Alzheimer é assim, chega num nível que a pessoa realmente ela vai, né? E não tem como a gente não pode ser egoísta, né? E falar, olha, quero que você fique em sofrimento porque eu quero, né? Você já passou dessa fase? Eu jamais, assim, eu já passei, eu falo assim, me dói muito, mas eu não quero ver ela sofrendo. Não. De ver ela de fralda já é um sofrimento pra mim, sabe? Quem dirá ela, Deus me livre, numa cama. Só que assim, ela anda devagarzinho, mas anda, ela sorri muito, ela tenta comer sozinha, a gente faz o que pode, né, pra poder movimentar, né? Eu acho que ia ser bom, sim, eu estando lá e ficar um pouco perto dela, porque eu fui criada com ela, né? Só que eu Duro, tive meus momentos. é uma realidade dura, porque por mais que a distância te tira um pouquinho desse estresse todo, que dá um estresse, uma situação, mas eu acho que vai te tornar uma pessoa mais forte ainda do que você já é, sabe? Você vai chegar num nível Espero. que você vai mudar a tua vida completamente, teu conceito de vida, conceito de saúde, conceito de tudo vai mudar. E olha que legal, Elias, tipo. Então, e olha que legal, tipo, a minha mãe, com 15 para 16 anos, a minha mãe me expulsou de casa. Nossa, Então, olha, sim, com 15 para 16 anos. E a gente não sabia já que já estava tendo esse problema. E eu tenho um amor tão grande pela minha mãe, eu amo minha mãe tanto, 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 que eu perdoei ela. Na época, não, eu fiquei um ano sem falar com ela. E esse um ano me traz aquelas lembranças assim de, poxa, sabe, eu deveria saber que ela já não estava assim, mas não tem como eu falei, a gente só ficou sabendo depois de um tempo. E aí eu fui viver minha vida, tá entendendo? Imagina eu com 15, 16 anos, trabalhava, ganhava por pouco, cheguei a morar em Cortiço, cheguei a morar, passei necessidades, passei muita fome. Então eu tive realmente uma fase muito complicada, né? Mas aí quando eu descobri que ela estava com Alzheimer, desculpa, não, tá certo, você eu, pode fazer o que você quiser. eu assim, quando eu descobri que ela estava com Alzheimer, eu entendi tudo, que na verdade já estava dando alguns indícios lá atrás. Não sei se era algum problema espiritual, sabe? Isso que eu acredito muito nisso também, eu não sei. Mas mesmo assim que eu tô querendo dizer, eu sei que tem pessoas que às vezes os pais às vezes mandam embora também. A gente também tem que também tentar colocar no lugar deles. Às vezes eles tiveram uma criação diferente da nossa. A minha mãe, por ciúme do meu padrasto, sendo que meu padrasto me cria desde os 3 anos, ela me mandou embora de casa. Colocou minha roupa todinha pra fora. E eu não tinha pra onde ir, não tinha pra quem morar, nenhuma família minha morava lá. Então, eu acho que talvez eu retornando, eu preciso vivenciar algumas coisas que eu não pude, entendeu? E eu acho que vai ser bom pra ela, pra gente. Eu amo minha mãe de paixão, eu amo ela e vou estar com ela pra sempre, sabe? Até muitas pessoas falaram comigo assim, poxa, mas sua mãe fez tudo isso com ela quando minha mãe ficou doente. Se eu fosse você, eu deixava ela lá morrer numa cama, gente. Eu não sou assim. Eu não sou assim, jamais. Sabe? Eu não sou desse tipo. Eu sou uma pessoa muito coração. Que E o que eu bom. puder fazer por ela, eu vou fazer por ela. Porque Sabe? você vai sempre ser. Você vai sempre tirar benefício de ser uma pessoa boa, de coração e de amor puro, né? Porque era uma fase, né? Você perdoou, passou, seguiu em frente. Eu falo, o perdão, ele é digno porque ele faz de você uma pessoa melhor pra você. Quando você perdoa alguém, você perdoa a si. Eu sempre falo, existem problemas enormes mentais, problemas espirituais que você gera através de não perdoar. Que bom que passou, que bom que você já não sente mais mesmo o sentimento na época. É difícil, né? Você ter que sair de casa realmente por Nossa. algo que você talvez nem tenha feito, né? Não, nem fiz, porque assim, tinha um respeito muito grande, sabe, do meu padrasto com a minha mãe. Só que eu não sei, eu acho um pouco que foi espiritual, porque ela simplesmente ela encarnou comigo, a gente Mudou. fala no interior, né, encarnar. Ela encarnou comigo de uma forma que meu padrasto estava me querendo, meu padrasto, eu queria ficar com o marido dela, e jamais, meu padrasto me queria desde os 3 anos, nunca faltou com respeito comigo, sabe, assim, uma pessoa assim, de boa, de coração também. Nunca a gente conversou, meus irmãos, todo mundo, mas não.
Até o ponto que ela catou minhas coisas e jogou pra fora. E aí ela só deixou eu levar a minha cama, o meu colchão e a minha TV. Nossa. E eu não tinha um fogão para cozinhar, eu não tinha uma panela, foi tudo a minha ex-sogra que me ajudou. Sabe, com fogão, com geladeira, com prato, com copo. Então, assim, eu passei momentos muito difíceis, sabe, Elis, que eu achava que. E só que, assim, eu também não fui para as drogas, eu não virei prostituta, eu tinha todas as possibilidades, a mais no interior, que você sempre tem muita gente com dinheiro que quer te ajudar. Eu não quis isso para Que minha bom. vida, sabe, eu preferi ficar com o amor da minha vida na época. Sabe, e fui, não foi fácil. Como eu falei, você morar lá com 15, praticamente é uma criança, com 15, 16 anos, adolescente, né? E naquela época, então, pra mim foi muito difícil, mas eu me virei. Não quis vir para São Paulo, porque eu tava namorando na época, né? Então eu quis ficar lá, queria estudava, né, e tudo, fazer alguns cursos, trabalhava, então eu queria ficar lá. Mas hoje eu entendo, quando você falou agora desses 3 anos, talvez eu fique em Ourinhos e tudo, por isso que veio essa recordação. Então eu falei, então eu acho que vai ser bom, porque além de eu trabalhar, crescer, eu também vou conseguir conviver um pouco com ela, ainda mais talvez na terceira fase dela, que é o Alzheimer. Ele tem algumas fases que são complicadas, né? Uhum. Então eu mesmo vou ter aquela culpa de, pô, por que que eu não fiquei com ela mais um tempo? Eu saí de Ourinhos, fui morar em outra cidade próxima, então eu não fiquei muito com ela, principalmente nas primeiras fases. Então eu acho que isso também vai ser importante para mim. Você vai Talvez para reciclar de viver, amor, né? também viver o que você não viveu com ela naquela época, né? De talvez uma Exato, mãe que agora seja mais carinhosa do que a mãe quando era a exato. 100%, né? Mentalmente. Eu acredito que seja mais espiritual, sim, porque eu estudo bastante o Alzheimer e se ele tivesse começado naquela época, ela já teria ido, né? Se ele Pois é, tivesse verdade. aparecido tão cedo, ela já teria ido, porque ele vai a cada mês, a cada ano, né? Depende é rápido. E pelo que você fala, o dela é bem rápido. E se fosse Alzheimer, Exato. ela teria decaído já, mas não era Alzheimer, era alguma coisa espiritual mesmo e gente, que forte, né? E tinha que Pesada. mas e não batia com a tua, né? Porque como você é uma pessoa boa, uma pessoa de boa energia, acabou que quando as pessoas estão assim numa parte espiritual muito pesada, se entregam, né, para a escuridão, elas chegam num momento assim em que elas começam a implicar com pessoas que são mais iluminadas ou que estão bem. Por isso que às vezes algumas pessoas consultam comigo e falam: por que aquela pessoa encana comigo no trabalho? Por que aquela pessoa encana comigo na escola ou na faculdade? Porque eu falo, é uma pessoa que está mal espiritualmente e encana com todo mundo. Todo mundo que, Nossa, que tem bom luz. Então saber. tem essa coisa de não baterem com a tua energia exatamente porque aquela pessoa não bate com luz, bate com escuridão. Vamos ler sobre São Paulo, que no caso você ficaria aí com seu pai e seus irmãos, né? Isso. Olha só, a gente fala que realmente você vai ter que fazer uma mudança. São Paulo é uma fase que você precisa passar. Você passou, você viveu, fez o que tinha que fazer e agora você realmente tem que mudar mesmo. A gente tem 3 cartas que explicam 4, né? Cartas que explicam claramente. Carta do 8 de Copas fala de uma mudança necessária, uma mudança em que você tem que fazer porque parece que as coisas não dão certo porque você não tem que ficar aí. Entende? Parece que tá te prendendo naquele sentido. Por que tudo. Tem um caso de uma estrela que era exatamente assim. Ela falou assim: olha, eu não quero me mudar, eu quero ficar aqui, eu quero ficar com meu apartamento, conseguir pagar meu aluguel, mas eu não tenho trabalho. E aí não conseguia. Eu falei: olha, chega um momento que você tem que vender tudo, pegar suas coisas e ir embora. Porque a tua vida astral mudou, a tua linha astral mudou, você não pertence mais aí. Né? Não adianta você querer que aquela situação de nossa proteção que é que a gente fica. A zona de conforto, que é que você fique num lugar que você já criou sentimentalmente você tá taxada, né? Aí a Exato. gente fala do 4 de espadas, que é uma situação muito emocional, né? Parece que realmente você está se sentindo protegida e que você pode ficar bem em São Paulo porque você está sabendo onde você está pisando, entre aspas, né? Uhum. Mas aí a gente fala da carta que se você fica, você vai passar por mais um bom período sem trabalhar e, sabe, vai conseguir naquela situação de, sabe, o que eu vou fazer agora? Vai acabar minhas economias, eu não vou conseguir fazer mais nada. E aí as situações começam a não ficarem muito interessantes. A gente tem um retorno para São Paulo, sim. É engraçado que culmina, né, na linha de tempo. A gente fala de batalha, você regressando mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio. Aí a gente fala da temperança, que a gente fala de um retorno bom, retorno triunfal. De repente você volta a estudar lá em Ourinhos, faz um curso diferente, porque
Porque, né, tem alguma coisa pra fazer lá, sim, com certeza. Sim, E a gente fala da Rainha das Espadas, você volta, na verdade vai ser o contrário, né? Você vai para Ourinhos para se preparar para voltar para São Paulo bem, que era o contrário antes, engraçado. né? Você estava lá em Ourinhos, você estava em São Paulo para se preparar para voltar para Ourinhos. Agora é o contrário, você vai para Ourinhos para voltar para se preparar para voltar para São Paulo. É confuso, mas dá para entender, né? Sim. Agora a gente vai falar sobre Sorocaba, que é com a sua querida amiga, né? Que parece que é mais como uma mãe pra você, né? Uma irmã. Na verdade, irmã, exatamente. Irmã, Irmãzona, assim, do coração. Ai, ai, por mais que seja legal, por mais que você goste de Sorocaba, nós temos aqui uma resposta muito clara sobre Sorocaba. Engraçado que você é meio cigana, assim, no sentido de os ciganos eles gostam de sempre mudar, né? Eu gosto dessa cultura cigana, que é de mudar, de estar em lugares diferentes, né? Eles fazem acampamentos às vezes porque eles gostam de viver histórias diferentes. Você tem muito isso na tua linha astral, porque a gente não lima Sorocaba por completo, porque realmente ela quer que você vá, ela mora sozinha. Sim, hoje ela tá namorando com o namorado dela. Assim, ele fica um pouco lá, tá morando com ela, mas até então, quando ela tinha feito o convite, ela tava sozinha. Né? É interessante você falar isso, porque realmente não sinca, não dá ainda. Você vai para Sorocaba sim, mas não agora. Não agora, Entendeu? porque a tua linha astral vai ser assim, ó, Ourinhos, São Paulo e Sorocaba. Mas Nossa, depois de muito tempo, a gente tem as três cartas que já apareceram aqui para você, né? Que falam exatamente, que falavam do seu relacionamento, né? Do primeiro e desse segundo também. Tem o The Devil, a Torre, que é nova para você, e o Eremita. Você pode ter algumas situações de comprometer a tua amizade também, porque realmente ela tá nesse período de viver com o namorado e passando pela fase que você já passou. E agora pode ser que algumas coisas não sejam as mesmas. Mas você pode visitar, você pode fazer algumas coisas ali, porque mas não pra morar, né? não para Assim. morar. Realmente, você tem que estar num lugar agora que te traga uma segurança um pouco mais alta, para que você fique bem, consiga novas oportunidades. E Ourinhos tem boas oportunidades e São Paulo também quando você volta. Então vai ser uma linha do tempo mesmo, dos três lugares, você passando por eles, porque não está limado completamente, né? Você pode voltar para lá. Minha querida Eli, vamos passar para vocês que estão assistindo. Esse vai ser o final, que realmente a gente tem que acelerar um pouco mais para que vocês consigam assistir essa consulta, porque eu acho importante que vocês assistam para aprendermos muito também sobre algumas coisas ali. Nós vamos encerrar para vocês que estão assistindo com a tiragem sobre a família, tá? Que eu acho muito interessante. Depois com a Eli eu vou fazer outras tiragens aqui que vão ficar offline para vocês. Então, Eli, vamos saber sobre família. Aqui a gente consegue ver tudo sobre família. Você tem 2 irmãos homens, né? Isso, 10 irmãos homens. Já se casaram? Já. Você é a mais nova? Mais nova e a única mulher. Nossa. Caçula ainda. Eles já foram protetores com você? Olha, um é muito protetor. Um é muito protetor, inclusive é meu amigo também. Que Um bom. dos meus, vamos dizer assim, o meu melhor amigo. Isso é muito bom. Corta pra mim 2 vezes. Corta. Uhum. Corta. Ok, vamos lá. Vamos lá, porque agora envolve saúde, envolve... Você tem um bom relacionamento com teu pai? Olha, eu tenho, assim, mas a gente. Acho que é porque também eu não fui criada com ele, né, Elias? Minha mãe separou quando eu tinha 3 aninhos. Eu fui pra Orlando e Nossa. meu padrasto que me criou. É. Mas assim, ele sempre me vem me ver, a gente se fala. Ontem mesmo eu estava com ele. A gente tem um bom, mas não é talvez aquele que eu queria, sabe? Aquela coisa de muito amor e tal. A Carinho. sua mãe teve muitos problemas com muitas pessoas, né? É. Uhum. Muita gente. Ela teve muita energia negativa enviada para ela. Muita. Muito karma. Nossa, por isso então. Muito karma. E agora ela tá melhor, né? A alma dela tá melhor, eu consigo ver isso. Ela tá bem mais, essa tiragem é um pouco mais avançada, ela tá bem mais, a alma dela tá bem mais tranquila. Ela tá fazendo uma purificação, né, pra ficar Graças bem. a Deus. Tá, ela pra ficar bem. E tudo que passou, tudo que foi enviado pra ela, tudo que ela enviou também, né, pras pessoas, porque foi ali um fogo trocado,
acabou. Tem uma fase na tua família agora de muita felicidade. Um dos teus irmãos está esperando filho, vai ter filho logo. Então, tinha, mas ela acabou perdendo. No Hum. Dia dos Pais, inclusive, ela informou, né, pra mim, só que a gente, na verdade, para toda a família, mas ela acabou perdendo. Só se ela tiver um outro aí, né, em si, que eles estão Eles tentando, estão estão tentando. tentando. Não vai dar certo, sim. A gente vê aqui nascimento na família até o próximo ano. Você não planeja ainda, né? Cedo. Não, agora é também como, né, nessa vida doida. Agora não, né? Agora, a hora que você estiver estabilizado emocionalmente, sim. Eu nem tenho mais ninguém, né, agora. Você tem a você. Não esqueça. É, Por favor, não, verdade, jamais fale boa. isso. Por favor. Vamos falar então da sua mãe e da saúde dela. A gente viu outras coisas aqui que eu já falei, a gente não precisa ler, que já passou. Uhum. Não, por isso que agora é uma fase melhor mesmo para você estar lá com ela. A gente tem o Seis de Espadas e a gente tem a carta da batalha. Tem uma fase agora dela, da saúde dela, pelo menos deste ano para o próximo ano, que realmente vai ficando bem no finalzinho mesmo. Uhum. E aí é complicado, mas vai chegar num tempo que você vai pegar na mão dela e vai falar: mãe, você pode ir. Entendi. Tá Por... em paz, né? porque ela não foi ainda e não tá na hora dela ir, porque ela tem algumas coisas ainda para resolver. E eu tenho certeza, meu sentimento diz para mim muito forte, que a principal delas é ficar bem com você. Nossa. Daquele momento em que ela quebrou um elo com você, por qualquer motivo que fosse, e de repente, sabe, deixar uma filha na rua com 15 anos. Hoje em dia, eu acho, mesmo que inconscientemente ela não sinta, emocionalmente ela sente que ela te deve algo. Te deve uma explicação, né? Um abraço de mãe que talvez não teve naquela época. Ou ela Sim. priorizou um relacionamento achando que era uma coisa e não era, né? E ela precisa fazer isso para poder ir, né? Para poder partir. E tem histórias muito claras sobre isso, sabe? De a pessoa tem uma missão aqui, tem uma dívida a ser paga, emocional, uma dívida física, o que seja, mas ela pagou e ela tá pronta para ir quando ela pagou. E ela não pagou ainda. Por isso que tudo combina para você voltar para Ourinhos. Tudo combina para você se concentrar em ficar ali nesse sentido, né? Nossa, que lindo, Elias, que lindo isso. É, É triste, é forte, mas ao mesmo tempo é bonito, assim, sabe, de ver. não, e você vai passar por uma fase de muita mudança. Você vai passar por uma fase, você tem que ir para Ourinhos, você vai passar por uma fase muito de, sabe, sabe aquele chacoalhão da vida que a gente precisa de novo? Você já teve muitos, né? Nossa, Você já teve esse muitos. ano mesmo Você já teve tive muitos. E eu muito. falo, ainda bem que você é ariana. Arianas são fortes, sabe? Caiu, levanta, não se entregou para nada que fosse ruim, né? Como você É, mesma lembrou. A gente fala ali dos teus irmãos, eles estão bem, né? São pessoas muito seguras, né? De todos os sentidos, muito, sim. realmente muito, não são problemas para você. É uma parte da família que é muito boa. A gente vê o Ace of Pentacles, eles se dão muito bem profissionalmente. A gente vê felicidade plena também no casamento. Os dois são casados, mais uma vez, né? Sim, são. Os dois muito felizes. A gente vê uma situação ali que ela é realmente com seu pai, vocês vão se reaproximar. A gente está falando mais ou menos de um ano e meio, tá? Não é tempo ainda. Seu pai perdoou a sua mãe? Então, até hoje eu não sei. Ele fala que sim, mas eu não. Até que ele não casou mais, tá? Ele vive sozinho até hoje. Nossa, Ele tem as namораdas dele, mas não quer ninguém pra morar com ele. não fixo, né? Ele tá mais É, livre, espírito livre. Você se reaproxima do seu pai, a gente fala da carta do pai aqui, que é o 2 de copas, que fala de aproximação, de encontros astrais, é muito interessante, mas no tempo certo, ainda não é o tempo mesmo. Vai ter uma fase, olha, se prepare. Próximo ano você vai ter alegrias e vai ter algumas coisas ali não tão interessantes também, mas necessárias, tá? Você se reencontra com pessoas do passado também agora, ai, que meu Deus. mas não é amoroso não. Pode ser amizade, pode ser de pessoas que da tua família, parte da tua família ainda tá lá, ou só a tua mãe.
Não, só minha mãe mesmo, é tudo aqui. Um pouco é no Nordeste, a mãe é baiana, né? Um pouco é lá em Aracaju, um pouco é em Santo André, um pouco é aqui em São Paulo, sabe? Lá em Ourinhos, realmente, ela não tem ninguém, tadinha. Estão espalhados. Então É, agora nós vamos fazer o encerramento para as pessoas sim. que estão assistindo e para o nosso finalzinho também, que é importante passar para as pessoas. Depois eu volto com você para a gente falar sobre Tá. outros campos, tá? Que a gente deixou aqui, que é amizade, saúde e 5 anos. Então o campo profissional vai mudar muito em Ourinhos, tá? A gente não falou sobre isso, mas estava ali forte. Agora chegou aquele momento em que a gente faz o finalzinho. Eu tenho duas partes, né? Nem sempre a gente faz, depende muito de como cada consulta segue, na verdade. Para as estrelas que já se consultaram comigo, elas sabem que não é um padrão, mas é algo que eu gosto de fazer, porque faz parte de uma linha, né? Eu quero que você se concentre e peça um conselho. E esse conselho a gente não sabe o que é, né? Sempre sai através da concentração e você vai cortar para mim uma vez, tá bom? Tá. Corta. Ótimo. A gente tem a carta do 10 de copas. A gente fala de muita felicidade, muita clareza de ideias e sentimentos também. Você está fazendo muitas renovações. São situações que te tiram da zona de conforto, são situações duras, mas são necessárias. A gente fala de uma família sendo formada através de você, mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos ali. Então você não se cobre agora de estar no melhor relacionamento do mundo, porque existe o tempo certo para Uhum. que você cumpra outras etapas da tua vida. Quando eu faço as previsões, algumas vezes algumas estrelas falam: você não falou de amor, você não falou de trabalho, as estrelinhas, eu quero saber. Eu falo: olha, essa semana não. Essa semana você vai cuidar desta área. Ou seja, são 7 dias. 7 dias não dá para mudar a vida, né? 24 horas não dá para mudar a vida. Então é importante que vocês tenham foco. E o teu foco agora é família, trabalho, estudos, saúde, que a gente vai falar na próxima oportunidade, e outras coisas ali que a gente vai vendo. Mas essa carta é muito boa. Fala de renovações e momentos em que você vai trazer para a tua vida que são necessários. Mais uma vez, aquela situação de fiz as minhas malas e fui embora e vou viver a minha nova vida, né? Vivendo uma nova velha vida, né? Que você vai ter É, uma nova verdade. perspectiva. E agora o finalzinho ali eu quero que você se concentre, que eu também vou me concentrar aqui, e a gente vai fazer a nossa energia circular para enviar o teu pedido para o universo. A gente sempre fala que este momento é o momento que a gente fecha os olhos e consegue enxergar dentro de si, né? Que literalmente é algo escuro, mas é um escuro ali que a gente fica em paz, que a gente medita, que a gente fala sobre a vida, que a gente reflete sobre muitas coisas. Principalmente neste momento em que a gente vai fazer a nossa energia circular e enviar um pedido para o universo. É um pedido que você vai guardar para si, que você vai guardar também dentro do seu coração, para que quando chegue o momento você fale: olha, lá atrás eu fiz esse pedido e ele foi enviado. Neste momento a gente multiplica 7 vezes 7 a nossa energia de desejo, de pedir algo mesmo, de enviar para o universo, porque estamos aqui trabalhando em várias situações da tua vida, numa energia que se conecta. E também, para vocês que estão assistindo, vocês podem aproveitar este momento e fazer o seu pedido. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. Obrigado pelo respeito em poder ouvir a história de outras pessoas. Quando você estiver pronta, Eli, você me diz e a gente envia o teu pedido para o universo. Tô pronta. Que seu pedido seja enviado para o universo, que seus protetores, mentores, guias espirituais sempre digam sim, no momento certo, na hora certa. A gente tem sempre que dizer isso, tem que ser no momento certo. Que tem gente que às vezes, por exemplo, ganha uma bolada, né? Um valor financeiro muito alto. E aquilo traz uma infelicidade tão grande, porque é preciso que você Uhum. passe por algumas fases para que você perceba que não é só o dinheiro, né, que faz felicidade, não é só ter a pessoa mais bonita do mundo, a pessoa que mais te ama, você precisa cumprir várias etapas ali. Neste momento agora eu me despeço de vocês. Eu sempre lembro a vocês que a gratidão é a maneira mais eficaz de trazer a felicidade orgânica para a tua vida. A felicidade orgânica é aquela que a gente não compra, que não adquire, aquela que a gente sente na alma, transborda no coração. Sejam sempre gratos. Pratiquem sempre a gratidão, desde o momento que você acorda até o momento que você fecha os olhos para dormir.
As estrelas te guiam, o amor te guia.